Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, irmãos. Muita saudade com a falta da igreja, a falta dos irmãos. Mas vamos ter fé em Deus, que Deus vai nos ajudar, que vai passar tudo isso. Em breve nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos que sempre oraram por mim. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Olá, graça e paz. A oração que Jesus ensinou aos discípulos começa assim: Pai Nosso. Não é somente Pai meu, nem somente teu, é Pai Nosso. E se Ele é Pai Nosso, nós somos irmãos, e nesse aspecto a comunhão é algo maravilhoso. Não é à toa que o salmista, no Salmo 133, diz: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Hoje é dia de celebração da Santa Ceia do Senhor e é o Pai convidando a todos a se sentarem à sua mesa, para que assim possamos ter comunhão com Ele e uns com os outros. Há um cântico que fala sobre tudo isso e nós entoaremos com alegria neste momento. Há um conflito entre o convite que o Pai faz para que nos aproximemos da sua mesa com as ações que nos tentam impedir com relação a essa participação.
ações que por várias vezes nós praticamos. Veja a letra desse cântico que diz: se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo o fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Aproveite então este momento para colocar diante de Deus a sua confissão e o seu arrependimento, para que o pecado não seja empecilho, que faça com que você deixe de participar com alegria desse convite que Deus lhe faz para aproximar-se da sua mesa, mas que a graça de Deus seja a sua motivação principal para participar, a graça que perdoa por meio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nós cantaremos o hino Alvo Mais Que a Neve, e uma das estrofes fala dessa confissão desse pecado e também do nosso arrependimento. E em seguida, o presbítero Fernando fará uma oração de confissão por todos nós. Nossos
querido, muitas são as coisas, ó Pai, que tentam nos afastar do Senhor. Muitas são as coisas que vêm diante de nós e tentam nos levar para outros lugares que não a Tua presença. Muitas vezes, ó Pai, nós gostamos disso, aceitamos esses convites e tentamos nos retirar do Senhor. Tantas são as coisas, ó Pai, que em nosso coração aparecem, em nossas cabeças frutificam, tentando simplesmente tirar de nós a Tua palavra. Mas nós queremos Te pedir perdão por tudo isso, ó Pai. Nós queremos Te pedir perdão pelos momentos que nós falhamos e tentamos nos afastar do Senhor. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja com a Tua mão sempre estendida para nós, liberando a Tua graça em nossas vidas e purificando toda a nossa mente, lavando o nosso corpo, enchendo, ó Pai, o nosso coração com a Tua presença e com a Tua palavra. Para que nós possamos, ó Pai, nos aproximar da Tua mesa, sermos alimentados pelo Teu Espírito Santo e vivermos verdadeiramente o Teu amor e o Teu Evangelho. Nós queremos, ó Pai, compreender que apesar de todas essas dificuldades, é o Senhor quem está à frente, é o Senhor quem vem e age em nossas vidas. Então, por favor, ó Pai, nos ensine e nos ajude a acreditar que pela Tua palavra nós somos purificados e que pelo sangue do Teu Filho nós temos pleno acesso ao Senhor. Por favor, ó Pai, escuta a nossa oração, limpa-nos de todo o pecado e permite-nos, ó Pai, que nós nos acheguemos até o Teu trono de graça e sejamos ali, ó Pai, abençoados pelo Senhor com o pão, com o vinho e com todo o sustento que só o Senhor pode nos dar. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 26, na narrativa da Santa Ceia, logo no final da narrativa, ele fala que Jesus cantou um hino com os seus discípulos e assim foram para o Monte das Oliveiras. Há um cântico que diz: o hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar. A maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Que sejamos gratos a Jesus pelo perdão, pois como diz o coro desse cântico assim: naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Vamos entoar esse cântico neste momento como forma de gratidão a Deus por nos ter aceitado e nos ter perdoado, para que assim pudéssemos continuar louvando e bendizendo o seu santo nome. Na mesa o pão e o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés do rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho
Senhor Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. As nossas crianças também participam da Santa Ceia, do sacramento da Ceia do Senhor. Isso porque nós cremos que a graça de Deus que nos aceita, ela aceita antes mesmo de nós termos condições de responder-lhe com fé. Aliás, a gente só consegue responder com fé por termos sido agraciados e alcançados pela graça do Senhor. Por isso, nossas crianças celebram com alegria essa satisfação que encontramos somente em Jesus e o fazem com alegria. Por isso, cantemos com elas. Que você aí em casa, levante do seu sofá, cante com os seus filhos, para que eles possam perceber que nosso Deus e Pai também é Deus e Pai dos nossos filhos. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tem paz no coração, levante as mãos. Se é de Cristo a sua fé, fica de pé. Vamos todos assentar e um sorriso vamos dar. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado porque até que o Senhor tem me sustentado, cuidado de mim, da minha vida, Deus, da minha saúde, da saúde do meu pai, da minha mãe, de todos os meus familiares, ó Pai. Te peço, ó Deus, pela vida dessa pessoa que está em casa neste momento, ó Deus, ouvindo essa oração, vendo este culto, ó Deus, que o Senhor esteja sempre com essas mãos poderosas sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, ó Deus, sobre a vida de todos nós. Sempre, sempre cuidando de nós e nos protegendo desse vírus, ó Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida do Petros, da vida de João Pedro também, ó Deus, de todos os enfermos da igreja, ó Deus, as pessoas que estão passando necessidades na rua, que ficaram desempregadas, ó Deus, por todas as pessoas, ó Deus, as pessoas que estão nos hospitais internadas, ó Pai, as pessoas que estão perdendo familiares por causa desse vírus, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, pela vida de cada um, que o Senhor esteja sempre cuidando de nós, onde quer que sejamos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Já há algum tempo nós temos enfrentado esta luta contra a Covid-19 e nós corremos o risco de esquecer daqueles que estão lutando na linha de frente contra essa terrível doença. Vários profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham nos hospitais, na limpeza, na parte de preparação de materiais, na lavanderia, ou seja, algumas pessoas que inclusive no exercício de suas funções perderam as suas vidas. Interessante que na perspectiva da Santa Ceia, que participaremos logo mais,
Alguém perdeu a sua vida para nos salvar. Alguém entregou a sua vida para nos salvar. Jesus nos deu a sua vida para nos salvar. Nós então entoaremos, junto com o Ministério do Louvor, um momento com imagens também agora, o cântico que diz, essa linda música composta por Ademar de Campos, com o nome Heróis Sem Capa, que ressalta esse grande exército de pessoas que, apesar do risco, por compromisso e amor, tem lutado por nossas vidas e tem doado as suas vidas por nós. E após esse cântico queremos interceder por vidas tão preciosas. Cantemos e oremos neste momento. Um grande exército de gente como nós, doando a vida com amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão. Um grande exército de gente como nós, doando a vida com amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão. Mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso de salvar alguém da morte. Mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso de salvar alguém da morte. Toda gratidão aos nossos heróis sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis sem capa. Toda gratidão aos nossos heróis sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis sem capa. Toda gratidão aos nossos heróis sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis sem capa. Nossos heróis sem capa. Nossos heróis sem capa. Meu Deus querido, nós estamos vivendo um momento em que o mundo se mobiliza no combate a esse mal que nos assola por meio da propagação desse inimigo invisível. Sabe, Pai querido, nessa guerra toda em que o medo e a incerteza se instalam nos corações, nem sempre a gente lembra que há um grupo de pessoas que trabalha na linha de frente desse campo de batalha, e esse grupo, ó Deus, se expõe muito mais ao perigo. E eu me refiro aos profissionais da saúde, composto pelo corpo de enfermagem, pelos médicos, pelos pesquisadores,
pelos que trabalham também nos hospitais, na limpeza, na lavanderia, enfim, por todos aqueles que, por vocação muito mais do que por profissão, promovem e preservam a vida num gesto de amor. E eu diria que este amor é um amor sacrificial, Pai. Amor que, segundo a Tua palavra, nunca desiste. Mas sabe, Pai, isso não significa que eles não tenham medo ou preocupação. Eu creio que eles têm sim. São humanos, são pais, são filhos, são esposos e esposas, amigos. São pessoas normais, pessoas que possuem sentimentos, pessoas que têm fraquezas e limitações. Eles possuem vida fora do local de trabalho. Alguns deles estão longe de suas famílias por precaução e dessa forma sofrem pela saudade. Fico tentando, ó Deus, imaginar, ó Deus, essa saudade que machuca o coração, mas mesmo assim eles não têm desistido de cuidar, de zelar dos que estão enfraquecidos, ó Pai, e corajosamente se expõem todos os dias ao perigo. Por isso eu quero, em primeiro lugar, agradecer por essas vidas preciosas que foram chamados de heróis sem capa por alguém que compôs uma música, ó Deus, que fala a respeito disso. Porque apesar do risco maior, apesar do risco que eles correm, Senhor, o compromisso maior é com a vida. Eu te agradeço pelo que eles têm feito pela humanidade. Quero também clamar ao Senhor e interceder por eles no sentido de que sejam protegidos pelo Teu amor. Protege-os, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles tenham saúde física, saúde emocional. Que o Senhor os livre de todo o mal. Que eles saibam que o Senhor está com eles. E que nós aqui fora dos hospitais dobramos nossos joelhos por suas causas. Pleiteamos suas causas como sendo nossas, ó Pai. E fazemos isso, ó Deus, de alguma forma, recolhidos em nossas casas por meio da intercessão, por meio da oração. Nos unimos a eles nessa luta. Oro, Pai, por suas famílias e por seus amigos. Que o Senhor acalme os seus corações e derrame sobre cada lar representado por esses profissionais, por essas vidas preciosas, as mais ricas bênçãos do Senhor. E assim eu oro com fé e peço por eles em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a nossa reflexão de hoje, eu lerei no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, os 15 primeiros versículos, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, o que significa isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram:
Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Obrigado, Senhor, por esse momento especial na Tua presença, quando podemos ser alimentados pela Tua palavra, palavra preciosa, que enche nosso coração de alegria e paz por causa da presença do Senhor por meio do Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, para que, havendo entendimento, possamos praticar essa palavra e assim bendizer o Teu santo e precioso nome. Oramos então por tudo, agradecidos, e pedimos no nome de Jesus. Amém. Pão abençoado é pão partilhado, pão abençoado é pão dividido. O fato é que o pão é um alimento essencial para todo ser humano. É o alimento mais popular no mundo inteiro. A origem do pão sempre será controvertida, mas atribui-se aos egípcios a descoberta desse processo fermentativo, a mistura de água e farinha que era deixada ao sol até que se formassem bolhas e depois era assada entre pedras aquecidas. Eles utilizavam essa técnica já em 2600 a.C. Os gregos chamavam os egípcios de comedores de pão. Diz também que os egípcios criaram o primeiro forno e começaram a utilizar-se de diversos tipos de cereais para fazerem farinhas e confeccionarem os pães. Os gregos, que atribuíram a origem do pão aos deuses, deram a ele um caráter sagrado. E com o passar do tempo, o pão foi se tornando um alimento praticamente indispensável para todo ser humano. E a Bíblia nos relata, em história que nós conhecemos, que os judeus não puderam esperar seus pães levedarem antes da fuga do Egito, levando assim um pão de massa pesada, de massa azeda. E esse episódio é lembrado como a festa da Páscoa judaica, quando também se come ainda hoje o pão chamado pão ázimo. No Novo Testamento, vários textos apontam para a importância do pão para a vida das pessoas. Jesus tem uma relação muito próxima com a simbologia do pão, a ponto de se autodenominar o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Na celebração de hoje, na mesa posta, na Santa Ceia do Senhor, lembramos que Jesus, ao dividir o pão com os discípulos, afirmou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. Aliás, Jesus sempre teve uma relação muito forte, muito próxima com as coisas essenciais para a vida, como pão, água, vinho e luz. Para Jesus, vida de verdade, vida abundante, só poderia acontecer com a presença desses elementos essenciais para a vida. Por isso, para ele, para Jesus, pão abençoado é sempre pão partido. Pão abençoado é sempre pão dividido. Pão abençoado é sempre pão partilhado. E por isso é pão para todos. Não foi à toa que ele, ao ensinar os discípulos a orar, disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Me lembro de uma ilustração de uma criança que pergunta à sua mãe: mãe, por que a Bíblia diz o pão nosso de cada dia? Por que Deus não dá pão para uma semana, para um mês, mas dá todo dia o pão nosso de cada dia? E a mãe então, com amor e tranquilidade, responde ensinando a sua filha: sabe, filha, Ele não nos dá pão para uma semana, dá todo dia, porque sempre dá pão fresquinho, que vem junto com as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Por isso, ao olhar para a ação de Jesus, a ação de partilhar, a ação de dividir o pão, o desafio que nós temos hoje é de trilhar esse mesmo caminho. É este o desafio que Jesus coloca nos nossos corações.
o caminho da partilha, porque como disse alguém, e eu concordo, nada se compara ao sabor do pão partilhado. O pão partilhado é mais gostoso, é mais saboroso. Quero, portanto, ressaltar duas questões fundamentais que nos farão pensar a respeito da importância dessa atitude de Jesus nas nossas vidas e a importância também da nossa atitude, a exemplo de Jesus, na vida do nosso próximo. A primeira questão é esta: não há vida abundante na ausência de Jesus e pão na vida das pessoas. Ou seja, não há vida abundante quando faltar Jesus e quando faltar pão na vida das pessoas. Para Jesus, gente, a existência de fome e a existência de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus passando fome é profundamente contrária aos princípios e valores do reino de Deus. Estima-se hoje que no mundo tenhamos 800 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. Para Jesus, a necessidade humana tinha sempre prioridade absoluta no seu ministério. No texto, por exemplo, a primeira coisa que ele falou para o discípulo quando viu a grande multidão foi: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Interessante que ele não disse o que a gente vai falar para que eles nos ouçam. Ele não falou o que a gente vai discursar. Ele disse: onde nós compraremos pães para dar de comer às pessoas. Jesus estava diante de um povo muito sofrido, numa região onde a pobreza de muitos contrastava com a riqueza de poucos, o que não é muito diferente do mundo que nós hoje estamos vivendo. Na oração do Pai Nosso, veja que importante isso, ele colocou o pedido pelo pão antes mesmo do pedido por perdão. O pão é tão importante, a partir do pão é tão importante para a manutenção da vida que antecede o pedido por perdão. Não que o perdão não seja importante, sim, é essencial. Em outras palavras, não dá para falar em perdão se eu nego ao meu irmão o direito ao pão, se eu nego ao meu irmão o mínimo para que ele tenha vida digna e vida em abundância. Veja o que alguém disse, eu vou ler o que alguém disse. A partilha do pão é ao mesmo tempo o ponto de partida e o ponto de chegada da comunidade cristã. É na partilha que se expressa a comunhão profunda da dor humana provocada muitas vezes pela falta, pela ausência de pão. É na partilha que se reconhece com alegria o Cristo ressuscitado que dá a sua vida e que proporciona a vida. É na partilha que se ergue a esperança do povo convocado por gestos, ações e palavras de amor. Por isso, meus irmãos, coube aos discípulos responder à questão: onde comprar pão para lhes dar a comer? Como também cabe hoje a mim e a cada um de nós responder como explicar a ausência do pão e a ausência de Jesus na vida de milhões de pessoas no mundo. O que impede de as pessoas repartirem o pão nos dias de hoje? Talvez surja a pergunta: se não há vida abundante na ausência de Jesus e do pão, onde é que Jesus entra nessa história? Entra quando a gente conseguir responder a seguinte questão: é possível falar de Jesus, o pão da vida, sem repartir o pão que alimenta o corpo? Então, nesse sentido, não dá para faltar Jesus e nem pão na vida das pessoas. Isso me lembra na carta a Tiago, na palavra de Deus, onde diz assim: pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Assim também, não dá para falar de Jesus e negar o pão, como se estivéssemos negando o amor de Jesus na vida das pessoas. Não há vida abundante, não existe vida abundante na ausência de Jesus e na ausência de pão. Segunda questão: o pouco partilhado se torna abundante. Se a primeira é que não há vida abundante na ausência de Jesus e pão, segunda,
o pouco partilhado se torna abundante. Esse tema da multiplicação dos pães é o que mais se repete nos evangelhos. Há algumas histórias que repetem 2, 3 vezes, mas no que diz respeito à multiplicação dos pães é o tema que mais se repete. Marcos 6, 30 a 40, Mateus 14, 13 a 21, Lucas 9, 10 a 17, Marcos 8, 1 a 10 e agora João 6, de 1 a 15. O interessante, como me disse certa vez um velho amigo, é que embora Jesus tenha multiplicado os pães, em nenhum desses textos afirma que ele multiplicou. Veja que interessante. Muito embora Jesus tenha multiplicado os pães e entregue a quase 5.000 pessoas, em nenhum desses textos diz que ele multiplicou os pães. Mas todos eles falam que Jesus partilhou, que Jesus partiu e que Jesus distribuiu os pães. Marcos 6, por exemplo, diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e os deu aos discípulos para que os pudessem passar diante deles. Não falou que ele multiplicou, falou que ele partiu os pães e os deu aos discípulos e às pessoas. Mateus 14 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos. Não fala que ele multiplicou, fala que ele partiu. Lucas 9 diz assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os. Ou seja, mais uma vez a partilha, a divisão. Marcos 8 fala assim: e ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, os pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. Ou seja, mais uma vez partiu os pães. E agora em João 6 nós lemos: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. O que precisamos então é disposição para repartir. O que nós precisamos é disposição para partilhar. O Evangelho de João ensina, com a cena da multiplicação dos pães, que é preciso mais disposição do que muito dinheiro para conseguir comida para as pessoas. A partilha acontece a partir do que se tem. Naquele caso, 5 pães e 2 peixes. Jesus não estava exigindo que os discípulos dessem aquilo que eles não tinham, aquilo que eles não possuíam, mas somente o que eles tinham à disposição. O interessante também é que quando se tem disposição para repartir o pouco, o milagre acontece e o pouco se multiplica. O verdadeiro milagre não é o milagre do sobrenatural. Na verdade, o sobrenatural aqui está na partilha, está na divisão, está naquilo que Jesus fez com relação à necessidade daquelas pessoas. Nessa semana, novamente presenciamos o desafio de formar algumas cestas básicas de uma forma muito rápida. E graças a Deus isso foi realizado rapidamente. É isso que nós precisamos, meus irmãos, olhar para a necessidade do nosso próximo. Eu fico imaginando a igreja fechada por todo esse tempo, 3 meses, não sabemos quanto tempo fica ela fechada. Quem sabe aí a disposição, aceitar o desafio de transformar o templo num centro de arrecadação de alimentos e distribuição para as pessoas, que daqui para frente passarão muito mais necessidades do que tem passado até agora. São questões que nós precisamos pensar. O que faria Jesus nesse instante ao olhar para as multidões ao redor e perceber que não tem pão para comer, que não tem pão para sobreviver? No texto, o pão que alimentou aquela multidão não estava na mão de um grande proprietário de estabelecimento distribuidor de alimentos, mas estava na mão de um rapaz ou de uma criança disposta a repartir. Como eu sei que aquele rapaz ou que aquela criança era pobre? Sabe por quê? Porque o pão que estava com ele e que entregou para Jesus, diz o texto de João, era um pão de cevada. A cevada era mais barata que o trigo. A cevada era sinônimo de pão pobre, pão de pessoa pobre, pão de escassez, pão de quem não tinha dinheiro para comprar o trigo para poder fazer o pão.
Isso nos faz entender a expressão: fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito eu o colocarei. A partir da pobreza, da escassez, do pouco, Jesus faz brotar o milagre da partilha. Nesse aspecto, quando temos disposição para repartir o pouco, o milagre com certeza acontecerá na vida das pessoas. Para concluir, eu disse no início, ao olhar para a ação de Jesus, a ação de dividir o pão, de partilhar o pão, o desafio que temos é o de trilhar o mesmo caminho, o caminho da partilha, porque nada se compara ao sabor do pão partilhado. Disse que queria ressaltar duas questões fundamentais que nos fariam pensar a respeito da importância dessa atitude de Jesus nas nossas vidas e das nossas atitudes com relação ao nosso próximo. E assim então, tentamos responder da seguinte maneira: não há vida abundante quando falta Jesus e pão na vida das pessoas. E o pouco partilhado se torna abundante. Portanto, que essa história de Jesus, essa história é fruto do milagre do amor, um amor que não possui limites, um amor que luta para que a vida seja abundante, para que assim não falte Jesus e não falte pão na vida das pessoas. Porque é amor disposto a repartir, é amor disposto a partilhar, e dessa forma é amor que ultrapassa os limites humanamente do impossível, porque é amor que se origina em Deus e se torna possível quando partilhado e quando repartido. Jesus, que distribuiu o pão a toda a multidão presente, chama a você, chama a mim, chama a sua igreja, chama a todos nós para nos sentarmos ao redor da sua mesa para a refeição agora da Santa Ceia. E ao aceitarmos o convite que é dado pela graça de Jesus, possamos entender também e aprender a repartir, assim como Jesus também repartiu a sua vida com todos nós. Para que assim, a exemplo de Jesus, que se entregou por nós, que partilhou o seu corpo conosco, também não falte a sua presença, não falte Jesus e pão na vida das pessoas. Que Ele nos abençoe. Amém. E com alegria que participamos de mais essa celebração da Santa Ceia do Senhor, diante dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus, quando Ele mesmo nos convida para a sua mesa, não por mérito nosso, mas por causa da sua bondade. Gratidão a Deus, mais uma vez, pela vida do presbítero Fernando, que tem estado conosco aqui já há alguns meses. Como sempre digo, tem atravessado a cidade para participar deste instante, mas creio que ele o faça com alegria, com dedicação, até porque para ele e para todos nós este momento é um momento especial de fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Que você leve nosso abraço a Maíra, sua esposa, também toda a sua família, a família da Maíra também. Que Deus o abençoe sempre no seu trabalho. Não está sendo fácil também esse ensino à distância, a questão das escolas também. Tudo isso é meio complicado neste momento. Que Deus lhe dê força e sempre o ajude em todos os momentos. Você, Maíra, e todas as pessoas envolvidas nesse processo. Amém. Depois de tudo que nós ouvimos durante esta celebração, até chegar este momento da Santa Ceia, que Deus, por ser nosso Pai, somos nós irmãos, e dessa forma a vida em comunhão é uma bênção. Ouvimos também que naquele partir do pão, de acordo com o cântico, estava todo o nosso ser, como diz o cântico, partido por mim e pelo meu viver, no vinho o amor, no sangue o perdão. Tendo também confirmado a oração do presbítero Fernando, que nos conduziu à confissão e ao arrependimento, sendo assim o pecado não deve ser empecilho para que deixemos de participar desta mesa preciosa e para que deixemos de aceitar o convite de Jesus para nos aproximarmos da ceia, mas que a graça de Deus seja a nossa grande motivação. Nossas crianças também já cantaram neste culto, e a alegria por elas estarem
inseridas na comunhão por causa da graça de Deus. Tendo também ressaltado que os que trabalham na linha de frente do combate ao Covid-19, a oração que tivemos a oportunidade de fazer por vidas preciosas, que muitas vezes se entregam por nós, assim como também Jesus se entregou na cruz por nossas vidas. Diante de tudo isso, e agora diante da mesa do Senhor, com o privilégio da comunhão, pela sua graça maravilhosa que nos aceitou e nos perdoou, sem que nós merecêssemos, vamos celebrar esse instante com alegria e gratidão. Oremos neste momento. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e na consagração, não apenas dos elementos, mas também os nossos corações que são colocados, ó Deus, diante do Teu altar, reconhecendo a graça maravilhosa que nos perdoou, que nos aceitou, que nos deu uma nova condição de vida. Agora, com alegria, satisfação e gratidão, ó Deus, nos aproximamos da Tua mesa, ó Pai amado, e bendizemos o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício que nos deu vida e vida em abundância, mas uma vida para ser vivida para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo, ó Deus, que a ceia representa, ó Pai amado, o pecado perdoado, o inimigo vencido, a esperança reentronizada nos nossos corações, a presença maravilhosa do Senhor, ó Pai, nos fortalecendo, Pai querido, a salvação pela graça. Por tudo isso, ó Deus, nós Te louvamos e Te exaltamos. E queremos participar, ó Pai amado, para que nessa participação tenhamos consciência do que a ceia, Pai, realmente nos desafia. E hoje, ó Deus, em especial com relação à mensagem de partir o pão, da presença de Jesus e do pão da vida das pessoas. Que não nos falte, ó Deus, nada disso, para que a alegria, ó Deus, que nos foi proporcionada pelo Senhor, escrita na Tua palavra, seja, ó Deus, abundante, constante e completa, ó Deus, no coração de todas as pessoas. Aceita, ó Pai, a nossa gratidão e abençoa, Deus, consagra, Deus, este momento no nome de Jesus. Amém. Você com certeza na sua casa, já exemplo de meses anteriores, escolheu alguém para celebrar com você, com a sua família, neste momento, para ser o ministro aí na sua casa. Gostaria que nesse instante você, como eu estou fazendo aqui, pegasse também em suas mãos o pão. Levante até o céu, para dar graças a Deus, assim como Jesus também agradeceu. Jesus é o pão do céu, que ao descer nos deu vida e vida em abundância. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu. Parta você também. E disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pegue agora o cálice nas tuas mãos. Levante também até o céu. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sangue derramado em favor de todos. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes do pão, pegue o pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Gostaria que você, neste instante, ficasse por alguns segundos em silêncio e orasse a Deus, e agradecesse ao Senhor, nesse momento que Ele concede a você e a sua família de comunhão. Nós vamos servir o pão e o vinho e o faremos da seguinte maneira. Assim como o presbítero Fernando e eu nos servimos aqui, que você também sirva a sua família, mas que ninguém ainda coma do pão e nem beba do cálice, até que todos tenham recebido. E posteriormente, todos nós juntos comeremos o pão e beberemos do cálice. Façamos isso no nome de Jesus.
Todos agora, com alegria e muita devoção, isto é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, façam isto em memória de mim. Comam do pão. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Bebam do cálice. Coloque a sua mão, o seu coração neste instante e todos façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós aproveitaremos este instante, juntamente com o presbítero Fernando, para encerrar também este momento, essa celebração. O culto não termina aqui. E após sermos alimentados pela Palavra de Deus, alimentados espiritualmente pelo próprio Senhor, alimentados com o pão da vida, iniciaremos uma nova semana com a certeza da presença amorosa do Cristo ressuscitado. Estamos vivendo aí dias atípicos, situação inusitada na nossa vida, mas com certeza queria que você continuasse confiando na presença de Jesus. Mais do que olhar para as circunstâncias, para os lados, para baixo, até para dentro de você, olhe para o alto, olhe para Jesus, descanse o teu coração e espera pelo Senhor. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que Deus então renove as suas forças, sua e da sua família, nessa semana e durante toda a sua vida. Recebamos a bênção neste momento. Que nosso Deus maravilhoso, pelo seu grande e precioso amor, continue à nossa frente, preparando os nossos caminhos, ao nosso lado, sendo sustento e força, atrás de nós, nos protegendo de todo o mal, contra os dardos inflamados do inimigo, dentro de nós, derramando o seu amor e sobre nós a sua paz e a sua bênção, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.